Das aldeias remotas da Etiópia, cruzando rios, desertos e séculos de silêncio, um povo antigo começa a ressurgir. São os Beta Israel, os filhos esquecidos de Sião, descendentes de uma promessa eterna selada por Deus. E hoje estão voltando para casa. A cada passo que dão rumo a Jerusalém, cumpre-se a antiga palavra registrada em Sofonias 3:10. Da além dos rios da Etiópia, os meus suplicantes, a filha dos meus dispersos, me trarão ofertas. Isto não é coincidência. É um sinal. É um alarme divino. Milhares de judeus etíopes estão sendo levados a Israel, não por decisões políticas nem por planos humanos, mas pelo cumprimento de uma profecia adormecida, que agora desperta com força sobrenatural. O que sabiam os profetas que nós temos ignorado? Por que esse retorno tem um papel tão crucial nos eventos dos tempos finais? Porque não se trata apenas de um retorno cultural ou étnico. É o eco de uma trombeta profética. É Deus lembrando ao mundo que não esqueceu nenhum dos seus filhos. Querido ouvinte, neste vídeo, vamos conduzi-lo por meio da fascinante história dos Beta Israel, os judeus etíopes, e como seu retorno à Terra Prometida representa um dos sinais mais impactantes do cumprimento profético dos nossos dias. A história de Israel não é apenas um relato antigo, é um rio espiritual que flui através dos séculos, às vezes visível e poderoso, cantado em salmos e proclamado em profecias. Outras vezes, esse rio se esconde entre as pedras do esquecimento, serpenteando em silêncio, até que, no tempo de Deus, volta a emergir com poder. Há capítulos dessa história que ficaram sepultados sob o pó do tempo, personagens ausentes nos livros modernos, rotas não marcadas nos mapas, mas mesmo que o mundo os tenha esquecido, o céu jamais os perdeu de vista. Em meio a essas rotas perdidas, brilha uma chama no coração da África. Um povo peculiar, vestidos com túnicas brancas, orando no sábado, recitando a lei de Moisés, sem conhecer o Talmude, sem ouvir falar dos fariseus, sem contato com o judaísmo europeu, nem com o rabinismo babilônico, mas com a Torá gravada no coração, com uma fidelidade que desafia a lógica e uma esperança que desafia o tempo. Os Beta Israel são testemunhas de uma fé ancestral, conservada quase milagrosamente nas montanhas de Gondar. Não chegaram por conversão, mas por herança. Não aprenderam com o exílio, mas com o silêncio. Durante séculos ninguém falava deles, mas sua existência é como um sussurro profético. Como se Deus tivesse escondido um remanescente nas alturas, longe dos impérios e das religiões institucionais, preservados para serem revelados nos últimos tempos. Quem são eles, de fato? De onde vêm? E o que revela sua história sobre as promessas ainda vivas na palavra de Deus? Hoje, vamos explorar isso com respeito e discernimento, porque quando Deus guarda silêncio por séculos, não é por esquecimento, mas porque está se preparando para surpreender. Para entender sua história, é preciso olhar com atenção. Em toda a narrativa sagrada, há vozes que ressoam nas praças e outras que só se ouvem nas cavernas, vozes poderosas e outras que apenas os atentos conseguem perceber. A história dos Beta Israel pertence a estas últimas. Uma história silenciosa, mas impregnada de sinais celestiais. O termo Beta Israel significa literalmente Casa de Israel em Ge'ez, uma antiga língua semítica usada pelo cristianismo etíope e também pelos judeus etíopes. Beta equivale a Bait em hebraico, que significa casa, e Israel refere-se ao povo da aliança, descendente de Jacó. Esse termo não é apenas uma classificação étnica, mas uma afirmação de identidade. Os Beta Israel não se consideravam um ramo do judaísmo, mas o Israel autêntico, preservado em isolamento, longe da corrupção religiosa externa e do judaísmo pós-exílico. Ao longo do tempo, várias teorias foram propostas sobre sua origem. A primeira, conhecida como hipótese salomônica,
baseia-se no Quebra Nagast, um texto sagrado da Etiópia escrito no século XI, mas fundamentado em tradições orais milenares. Segundo esse relato, a rainha de Sabá, chamada Maqueda, viajou do reino de Cuxi, atual Etiópia, até Jerusalém para encontrar-se com o rei Salomão. Essa visita também é mencionada na Bíblia, em 1 Reis 10, onde se destaca a admiração da rainha pela sabedoria do rei. De acordo com a tradição etíope, dessa união nasceu um filho, Menelik-Pri. Esse menino foi criado em Israel sob a influência da corte davídica e dos ensinamentos da lei de Moisés. Ao chegar à idade adulta, retornou à Etiópia acompanhado por um séquito de 12.000 israelitas, sacerdotes, levitas, escribas e nobres. Esse grupo teria levado consigo uma cópia da Torá e, segundo algumas versões da tradição, até mesmo a Arca da Aliança. Esse ponto, embora polêmico, é central para a identidade religiosa da Etiópia. Afirma-se que Menelik I teria transferido a arca para Axum, onde permanece guardada até hoje no Templo de Santa Maria de Sião, protegida por um único monge guardião. Embora não haja evidência arqueológica conclusiva, essa crença continua profundamente respeitada dentro da Igreja Ortodoxa Etíope. A hipótese salomônica sustenta que os Beta Israel são descendentes diretos de Menelik I e dos israelitas que o acompanharam. Durante séculos, essa comunidade teria vivido em isolamento cultural e geográfico, preservando uma forma antiga e autônoma de judaísmo, distinta do judaísmo rabínico desenvolvido na Babilônia, na Europa ou no norte da África. Embora grande parte do mundo acadêmico rejeite essa teoria por falta de provas verificáveis, alguns autores modernos exploraram sua plausibilidade. Entre eles, destaca-se Graham Hancock, jornalista e autor britânico, que em seu livro The Sign and the Seal, O Sinal e o Selo, investiga a tradição oral etíope e a história da Arca da Aliança. Hancock sugere que a presença da arca em Axum, embora não comprovada, não deve ser descartada como um simples mito. O historiador judeu do século I, Flávio Josefo, também menciona a rainha de Sabá em sua obra Antiguidades Judaicas. Embora não fale de Menelik nem da arca, confirma a visita da rainha a Salomão, sua admiração por sua sabedoria e o impacto que teve em regiões tão distantes como a Arábia e a Etiópia. Isso dá certo respaldo histórico à possibilidade de um contato real entre Israel e a Etiópia na antiguidade. Embora a hipótese salomônica não possa ser comprovada com certeza pela história moderna, continua profundamente enraizada na identidade do povo etíope. Seu valor não está apenas na literalidade, mas em como influenciou a consciência religiosa e cultural de toda uma nação, dando-lhe uma conexão direta com a linhagem davídica e com a narrativa bíblica. Para os Beta Israel, essa história não é apenas uma crença, é uma herança espiritual. Outra teoria importante é a hipótese das tribos perdidas. Ela sustenta que os judeus etíopes poderiam ser descendentes de uma ou mais das 10 tribos do Reino do Norte de Israel, dispersas após a invasão assíria no ano 722 a.C. Segundo essa perspectiva, membros da tribo de Dan, uma das mais mencionadas nessa teoria, teriam migrado para o sul, atravessando o Egito até se estabelecerem no que hoje conhecemos como Etiópia e Sudão. Essa teoria se baseia não apenas em analogias bíblicas, mas também em tradições etíopes e práticas religiosas que os Beta Israel preservaram, como o uso do sábado, leis alimentares, rituais de pureza e a rejeição ao Talmud, o que sugere uma forma de judaísmo pré-rabínico. Michael Freund, fundador da Shavei Israel, é um dos defensores mais proeminentes dessa ideia. Em uma entrevista ao The Jerusalem Post, declarou:
Os judeus etíopes podem representar uma peça perdida do quebra-cabeça profético. A restauração das tribos perdidas é um mistério que começa a ser revelado. Freund tem pesquisado comunidades com suposta ascendência israelita na Índia, China, Uganda e Etiópia, mas considera que o caso dos Beta Israel é especialmente sólido. Sua perseverança em manter elementos centrais do judaísmo, apesar do isolamento, demonstra uma conexão profunda e antiga com Israel. Edward Uhlendorf, especialista em estudos etíopes, escreveu em The Ethiopians, An Introduction to Country and People, que não se pode descartar um contato muito precoce entre Israel e o Nordeste da África, até mesmo anterior ao exílio babilônico. Embora fosse cético em relação a lendas como a da Arca da Aliança, reconhecia o forte vínculo espiritual e litúrgico entre os Beta Israel e o judaísmo primitivo. Por sua vez, Stephen Kaplan, autor de Beta Israel, Falasha in Etiópia, afirma que, embora as evidências genéticas e históricas não provem uma descendência direta das tribos perdidas, a identidade judaica dos Beta Israel é inegável. Sua vida comunitária reflete uma continuidade milenar da tradição israelita. No âmbito teológico, vários rabinos ortodoxos, incluindo o ex-grande rabino sefardita Ovadia Yosef, reconheceram oficialmente os Beta Israel como descendentes do antigo Israel. Essa inclusão se fundamenta em fontes históricas e no processo profético do Kibbutz Galuyot, ou reunião dos exilados, anunciado por profetas como Isaías 11 e 12, e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e congregará os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Esse reconhecimento vai além do histórico ou antropológico. Tem um profundo significado espiritual e profético para o judaísmo contemporâneo. Uma terceira teoria, conhecida como hipótese da conversão local, sustenta que os Beta Israel não descendem dos antigos israelitas, mas seriam grupos indígenas etíopes que adotaram o judaísmo entre os séculos 4 e 13 d.C., influenciados por migrantes judeus, especialmente do Egito ou do Iêmen. Essa conversão teria ocorrido de forma gradual, mediada por relações comerciais, políticas ou religiosas. No entanto, essa posição é questionada por vários acadêmicos. Stephen Kaplan, em sua obra já mencionada, sustenta que o judaísmo dos Beta Israel não pode ser explicado como uma simples conversão tardia. Sua estrutura sacerdotal, a interpretação literal da Torá e sua completa desconexão do Talmud apontam para uma origem muito mais antiga. Suas práticas incluem sacerdotes, Kohanim, sacrifícios de animais, rigorosas leis de pureza e o uso exclusivo da Torá, sem conhecimento do Talmud nem do Midrash. Essas características os diferenciam claramente de qualquer grupo que tenha adotado o judaísmo de forma tardia. James Quirin, em The Evolution of the Ethiopian Jews, apoia essa ideia. Para ele, a organização social e religiosa dos Beta Israel reflete um desenvolvimento interno, não uma simples influência cultural externa. Há elementos linguísticos e culturais que indicam uma interação antiga com o mundo semita, anterior ao judaísmo rabínico. Então, qual é a teoria mais acertada sobre a origem dos Beta Israel? A maioria dos especialistas, como Kaplan, Quirin e Uhlendorf, concorda que a resposta não é única, mas sim uma combinação das duas últimas teorias. Por um lado, não há provas históricas confiáveis que sustentem literalmente a narrativa salomônica, a qual provém do Quebra Nagast, um texto etíope do século XIV, baseado em tradição oral. Por outro lado, é muito provável que os Beta Israel estejam vinculados a formas antigas do judaísmo, anteriores ao desenvolvimento do Talmud. Sua religião, centrada na Torá, com sacerdotes e leis de pureza semelhantes às do Antigo Testamento, parece ter se desenvolvido em isolamento.
Isso levou muitos a concluir que os Beta Israel não foram simples convertidos, nem descendentes diretos de Salomão, mas o resultado de um encontro entre israelitas dispersos e povos locais, que deu origem a uma forma de judaísmo autônoma, antiga e única. Uma fé que, separada do judaísmo rabínico dominante, conservou elementos bíblicos por séculos. É impactante saber que os Beta Israel não conheciam o Talmud, nem os debates entre Hillel e Shammai, nem a Mishnah ou as escolas da Babilônia. Ainda assim, guardavam o sábado, cumpriam as leis dietéticas de Levítico 11, celebravam as festas bíblicas como Pessach e Sukkot e mantinham normas de pureza ritual semelhantes às do templo. Tinham sacerdotes chamados Kezim, com funções levíticas, sacrifícios, purificação e ensino. O teólogo Edward Ullendorf, um dos primeiros a estudá-los, escreveu: "Este povo, afastado do judaísmo rabínico, oferece uma visão única de como o judaísmo antigo pode ter sido antes da destruição do segundo templo." O termo falasha, que significa estrangeiros ou exilados em amárico, foi usado de forma pejorativa pelos cristãos etíopes. No entanto, eles se autodenominam Beta Israel, não como símbolo, mas como confissão de identidade espiritual e étnica. Como apontou o antropólogo James Quirin, os Beta Israel não se veem como convertidos, mas como herdeiros milenares de Israel, preservados por Deus em terras distantes. Esse tema deve ser analisado à luz das profecias. Não falamos apenas de uma minoria judaica na Etiópia, mas de uma possível manifestação da profecia de Isaías, que escreveu há mais de 2.700 anos sobre o Deus que não esquece seu povo, mesmo que esteja espalhado até os confins da África. Isaías 11 é uma das passagens mais grandiosas da profecia bíblica. Descreve a vinda do Messias, descendente de Jessé, justo e fiel. No meio dessa visão, o verso 11 diz: "Acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar." Essa lista geográfica não é decorativa, cada nome foi escolhido por revelação. Isaías fala do futuro, Bobaion em hebraico, uma expressão usada para se referir ao dia do Senhor e a restauração final. Não é o retorno da Babilônia, mas uma segunda grande redenção. O verbo hebraico, traduzido como tornará a estender, implica uma segunda intervenção divina, um novo êxodo, maior que o do Egito. E entre essas nações aparece a Etiópia. O que parecia impossível, que judeus preservassem a fé mosaica na Etiópia, é hoje um fato histórico. Os Beta Israel viveram séculos isolados do judaísmo rabínico, sem conhecer o Talmud nem o hebraico moderno. Sua liturgia era em Geés, seu sacerdócio levítico, e mantinham o sábado, as leis de pureza e as festas bíblicas. O mais impressionante, mantinham viva a esperança do retorno a Jerusalém. Coincidência, fenômeno cultural ou cumprimento profético? Durante muito tempo foram vistos como um ramo isolado do judaísmo, mas em 1973, o grande rabino sefardita de Israel, Ovadia Yosef, os reconheceu oficialmente como judeus, com base em fontes rabínicas e na tradição oral que os vincula à tribo de Dan, uma das 10 tribos perdidas. Esse reconhecimento lhes permitiu beneficiar-se da lei do retorno, que concede cidadania israelense a todos os judeus do mundo. Em 1984, realizou-se a Operação Moisés, uma evacuação aérea secreta a partir do Sudão, em plena crise de fome. Mais de 8.000 Beta Israel foram transportados em voos noturnos com apoio dos Estados Unidos. Entre os resgatados estava Penina Tamano Chata, advogada, jornalista e política, a primeira mulher Beta Israel eleita membro do parlamento israelense.
Nascida na Etiópia em 1981, emigrou durante a Operação Moisés. Estudou direito, trabalhou como jornalista e depois dedicou-se à política, lutando contra a discriminação e pelos direitos dos imigrantes. Em 2020 foi nomeada Ministra da Imigração e Absorção, tornando-se a primeira mulher etíope a ocupar um cargo ministerial em Israel. Desde então, tem impulsionado programas para facilitar a Aliá, imigração judaica, e melhorar a integração dos etíopes já residentes em Israel. Em 1991, realizou-se a Operação Salomão. Em apenas 36 horas, 34 voos transportaram 14.500 judeus etíopes de Addis Abeba, na maior evacuação aérea por unidade de tempo da história moderna. Os voos partiam a cada 15 minutos, muitos sem assentos para transportar mais pessoas. Alguns bebês nasceram durante o voo. Desde 1992, mais de 40 mil Beta Israel emigraram para Israel por meio de reunificação familiar, acordos humanitários e programas do governo. No entanto, estima-se que ainda restem entre 7 mil e 12 mil na Etiópia, especialmente em Gondar e Addis Abeba, esperando autorização para fazer a Aliá. Aqui começam as dificuldades. Os obstáculos são burocráticos, religiosos e políticos. Alguns rabinos não os reconhecem como judeus porque não cumprem os requisitos halásticos modernos. Muitos precisam passar por conversões simbólicas para serem aceitos legalmente em Israel. Enfrentam discriminação, barreiras linguísticas, desemprego e separação familiar. Pais em Israel, filhos esperando na Etiópia. Ainda assim, continuam orando, esperando, crendo, porque sua esperança não veio de um governo, mas do Espírito de Deus. O rabino Ovadia Yosef, máxima autoridade sefardita, os reconheceu como descendentes da tribo de Dan. Disse: guardaram a Torá sem conhecer o hebraico, esperaram por Jerusalém sem sair de suas montanhas. Isso só pode ser obra do Altíssimo. A Etiópia já não é apenas um lugar do passado bíblico, é uma coordenada profética. O teólogo Rei Pritz disse: o retorno dos Beta Israel é Isaías 11 encarnado. É prova de que Deus ainda não terminou com seu povo. Ao ver os Beta Israel caminhando por Jerusalém, orando no muro, servindo no exército, não estamos vendo cultura, mas a fidelidade de Deus à sua aliança. Se Isaías 11:11 se cumpriu na Etiópia, quantas promessas mais ainda estão por se cumprir? Se Deus fez isso em silêncio, sem câmeras, com um povo esquecido, quanto mais podemos confiar no que ainda está por vir. Ele levantará sua mão novamente. A palavra não menciona nações ao acaso. Se uma terra aparece repetidamente, é um sinal profético. Já vimos isso em Isaías, Sofonias e agora no Salmo 68:31. Virão embaixadores do Egito. A Etiópia correrá para estender as mãos a Deus. Este salmo celebra a vitória de Deus. A Etiópia não será arrastada, se aproximará com alegria, com mãos abertas, em adoração. Essa imagem já começou a se cumprir. Milhares de judeus etíopes chegaram a Jerusalém com cânticos antigos, livros em geês, corações esperançosos e mãos levantadas. Vimos mulheres etíopes dançando no muro, anciãos beijando o chão de Sião, crianças de pele escura orando em hebraico. Mas também há aqueles que ainda esperam, em Gondar, em Addis Abeba, em campos onde milhares ainda oram todos os sábados o Shema Israel. Embora seus pés ainda não tenham chegado, suas mãos já estão levantadas. O Salmo não diz que todos estarão em Jerusalém, apenas que a Etiópia estenderá suas mãos. Deus não olha o passaporte, mas o coração. Um povo esquecido pela política e marginalizado pela religião, mas honrado pela profecia. O comentarista Albert Barnes escreveu: a menção à Etiópia prova que a graça de Deus alcançará os cantos mais remotos da terra.
São nações que não esperavam ser chamadas, mas se apresentam voluntariamente diante de Deus. Sim, enfrentam desafios, pobreza, racismo, rejeição, mas não deixaram de estender suas mãos. Os jovens estudam hebraico bíblico. As avós acendem velas toda sexta-feira. A alma desse povo não pode ser detida quando Deus o chamou para adorá-lo. Este salmo é mais que poesia antiga, é uma declaração eterna. A Etiópia não será nota de rodapé, será parte do coral. Não como visitante, mas como família. E se a Etiópia já voltou, se seus filhos cantam em Jerusalém, a profecia está viva. O Salmo 68 está acontecendo. Em Atos 8, vemos o eunuco etíope, tesoureiro da rainha, regressando de Jerusalém lendo Isaías. Filipe lhe anuncia o Messias. Ele crê, é batizado e segue seu caminho com alegria. Não era um pagão, era um adorador. Tudo indica que pertencia à comunidade judaica mencionada por Isaías, Sofonias e o salmista Davi. Foi o primeiro fruto visível de um remanescente preservado em silêncio. Sua história não foi um caso isolado, mas o início do cumprimento. Quando um tema atravessa séculos e autores bíblicos, não é uma curiosidade, é um fio profético. A Etiópia aparece em Isaías, Sofonias, nos Salmos e em Atos. É um território onde Deus plantou um remanescente, onde a fidelidade foi preservada sem farisaísmo nem talmude, mas com reverência e esperança. Esse povo, os Beta Israel, foi ignorado pelas nações, esquecido pela história, rejeitado pela religião institucional, mas jamais por Deus. Isaías 11:11 não é simbólico. Foi cumprido e continua se cumprindo. Sofonias 3:10 confirmou: a filha dos meus dispersos trará a minha oferta. O Salmo 68 proclamou: e em Atos 8, Deus mostrou o início do retorno com um adorador no deserto. As migrações dos Beta Israel, seu retorno, sua adoração restaurada, são mais que história. São cumprimento profético, são parte do relógio escatológico. Porque, segundo as Escrituras, os judeus devem estar em sua terra quando o Messias voltar. Ezequiel anunciou, Jeremias repetiu, Jesus confirmou. Jerusalém será pisada até que se cumpram os tempos dos gentios. E isso está acontecendo. O retorno dos Beta Israel não é folclore. É prova de que o cenário profético está sendo preparado. O reino está próximo. Cristo vem. O retorno da Etiópia é um sinal. Não é um ato humanitário, é um eco profético. Deus está reunindo seu povo e restaurando Israel. A plataforma profética está pronta. Se os judeus estão voltando, o rei também. Este não é um chamado à curiosidade, é um chamado à urgência. A Etiópia voltou, Israel está voltando. E você, está pronto? Porque se Deus cumpriu cada promessa, também cumprirá esta: voltarei. A história dos Beta Israel não é apenas um capítulo oculto, é um sinal vivo de que Deus continua cumprindo sua palavra, até nos lugares mais inesperados. A Etiópia estendeu suas mãos a Deus e o cenário profético está se completando. Cristo vem e o tempo é agora. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal Segredos Bíblicos, ative o sininho das notificações, clique em curtir e compartilhe com mais alguém. Você está ajudando a espalhar verdades que o mundo tentou silenciar, mas que o céu está revelando. Obrigado por nos assistir. Que Deus te abençoe.